pessoas lindas do planeta Terra. Hoje vamos começar o nosso módulo 13, que fala da acidez dos derivados do ácido benzoico. Mas antes, eu quero deixar uma mensagem. Olha como o nosso planeta é lindo. Olha que imagens fantásticas. Nosso planeta é muito belo. Então, vamos cuidar do meio ambiente. Não jogue lixo na rua, nas praças. Enfim, mantenha limpo o meio ambiente. Porque só assim nós vamos ter um planeta lindo para a gente desfrutar a qualquer momento que a gente queira desta imensa beleza. Mas antes de prosseguir, é a hora da revisão. Vamos fazer a revisão do módulo 12, que a gente trabalhou nesse módulo com a ação dos efeitos eletrônicos no grau de acidez. Para iniciar, nós vamos lembrar do conceito de Lewis nas reações orgânicas, conceito muito importante, né? Esse conceito é muito importante. Ele está presente em todas as reações orgânicas polares. Então, olha aqui, nós demos exemplo dessa reação orgânica, onde você tem o anidroxila, que é um nucleófilo, a tua base de Lewis, doando um par de elétrons, né, para o carbocato isopropila, que é um ácido de Lewis, né? Esse carbono secundário, onde você tem a carga positiva, ele traz um orbital P vazio. Todo carbono catiônico traz um orbital P vazio, pronto para receber um par de elétrons. Nessa movimentação eletrônica, você forma o álcool secundário, que é o propan-2-ol. É um álcool aquiral, né? Porque ele não tem aí carbono assimétrico, então é um álcool que não desvia o plano da luz polarizada. É um álcool sem atividade ótica. Essa reação ela é muito comum no mecanismo de substituição nucleofílica unimolecular. Olha essa outra reação aqui. Você tem a amônia, que vai ser a tua base de Lewis, está doando o par de elétrons para o trifluoreto de boro. O trifluoreto de boro tem um orbital P vazio por conta da hibridização do boro ser sp2. Né? Então, o boro vai ser um ácido de Lewis por ter um orbital P vazio. E vai receber esse par de elétrons e formar esse composto de adição. Agora, vamos relembrar aqui o efeito indutivo positivo. Tá? Então, o efeito indutivo positivo, quem lembra da aula passada? Isso, o efeito indutivo positivo vai diminuir a força ácida. Então, nós vamos tirar aqui esse hidrogênio, ó, este hidrogênio, vamos botar uma metila. Olha só, o ácido é 3,77, o potencial da constante de acidez, ele vai para 4,76. Ele fica mais fraco. Por que ele se torna mais fraco? Por conta do efeito indutivo positivo que essa metila vai exercer na fonte geradora de H+. Ela vai jogar elétrons por indução, né? Aqui, você tirou a metila e botou uma etila. Veja bem, ficou mais fraco, 4,88. Então, com isso, dá para você ter uma ideia aí da importância do efeito indutivo positivo, fazendo com que esse teu ácido se torne o quê? Mais fraco. Ele vai diminuir a força ácida. Efeito de ressonância. Esse efeito ele foi estudado nos ácidos carboxílicos de cadeia aberta insaturados. Então, nós vamos ter como padrão de referência o propanóico. Tá?
O potencial da constante de acidez dele é 4,88. E aí você tira os carbonos sp3, que antecedem a fonte geradora de H+, e coloca carbonos sp2. Quando você faz essa operação, você descobre que o teu ácido fica o quê? Isso, mais forte. Então, a hibridização aqui aumentando a força ácida. Vamos descobrir, tentar botar aí uma justificativa química para isso. Quando você faz aqui o efeito de ressonância, deslocando o par de elétrons para o carbono primário, você gera uma carga positiva no carbono secundário, vizinho à fonte geradora de H+, né? Então, isso vai fazer com que você aumente a força ácida. Toda vez que eu efetuar o efeito de ressonância e jogar uma carga positiva perto da fonte geradora de H+, eu vou aumentar a força ácida. Aí tu vês por propinóico, carbono sp, né? Agora tu tens uma tripla ligação, duas ligações π. Então tu vai ter um duplo efeito de ressonância, jogando elétrons π aqui para o carbono primário e jogando aqui esses elétrons π também para o carbono primário. Você vai gerar aqui o quê? Isso, um carbono bivalente, né? Catiônico, né? Carbono catiônico bivalente. Então, ele vai ter uma ação maior na fonte geradora de H+, e isso o ácido vai ficar o quê? Mais forte. Ele vai para 1,84, muito forte, por sinal, né? Ficou 1,84. Agora, nós vamos para o efeito indutivo negativo. Esse efeito indutivo negativo, ele sempre vai aumentar a força ácida, porque ele é um efeito puxador de elétrons. Então, você tem aqui, ó, eu botei como meu padrão de referência o ácido acético ou etanóico, e agora eu vou colocar átomos eletronegativos e vou fazer meu estudo comparativo. Olha só, botei o flúor. Foi para 2,66, muito forte. Aí eu diminuo um pouco a eletronegatividade, aí já vai dar para 2,86. Diminui mais um pouco a eletronegatividade, ele vai para 2,90. Finalmente, quando chega no iodo, ele fica 3,16, né? Então, se você olhar aqui a série dos teus ácidos halogenados, tu vai ver que o mais forte é o flúor. Flúor acético, que tem maior eletronegatividade. E o mais fraco da série vai ser o ácido iodo acético, pelo fato do iodo ter menor eletronegatividade. No entanto, se tu comparares todos esses halogenados com o ácido acético, todos eles serão o quê? Isso, muito bem, serão todos mais fortes que o ácido acético. Agora vamos iniciar o nosso módulo 13, acidez dos derivados do ácido benzoico. Vamos começar com o nosso padrão de referência aqui, que é o ácido metanóico. Ele tem uma força ácida equivalente ao potencial da constante de acidez de 3,77. E aí eu vou tirar esse hidrogênio aqui, ó, e vou colocar um fenil. No momento que eu faço isso, eu estou diante do ácido benzoico. Eu construo o ácido benzoico. E verifico que a força ácida diminuiu. Ele se tornou um ácido mais fraco. Qual é a justificativa química? O efeito de ressonância. Você desloca o par de elétrons aqui, ó. Os elétrons π deslocados para o oxigênio, cria uma carga positiva aqui, que vai puxar elétrons aqui do anel. Então, se você olhar a ressonância aqui, você vê que é uma ressonância que está o quê? Jogando elétrons para a fonte geradora de H+.
Toda vez que um efeito eletrônico joga elétrons para a fonte geradora de H+, ele diminui a força ácida. Agora vamos ver a ionização do ácido benzoico em água. Então aqui você tem um ácido benzoico, vai fazer uma reação ácido-base de Lewis, né? Então aqui você tem, par de elétrons capturando o hidrogênio ionizável e deslocando esse par de elétrons para cá, para o oxigênio, gerando o cátio hidrônio e o ânion benzoato. Ânion este que tem aqui um carboxilato. Esse carboxilato não entra em ressonância com o anel. Agora eu vou fazer os contribuintes de ressonância do ácido benzoico, que é meu substrato. Então, quais são esses contribuintes de ressonância? Olha só aqui o primeiro. Tu joga o par de elétrons para essa ligação, tu vai criar o que aqui? Uma dupla, né? E vai deixar esse oxigênio o quê? Isso, positivo. Quando tu forma uma dupla aqui, o que é que acontece imediatamente após? Você desloca esses elétrons π para o oxigênio, tá? E aí você cria o híbrido de ressonância. Faz a ionização dele, então par de elétrons captura o hidrogênio ionizável e esse elétrons sigma aqui são deslocados para o oxigênio. Você cria o cátio hidrônio e o ânion benzoato. Vou fazer uma nova ressonância. Vou deslocar esse par de elétrons para o oxigênio. Quando eu fizer isso, eu vou criar uma carga positiva aqui, que vai puxar elétrons do anel. E aí eu crio este híbrido de ressonância. Novamente, vou fazer a ionização deste híbrido. Então, você vai pegar aqui, o par de elétrons do oxigênio, vai capturar esse hidrogênio ionizável, vai deslocar o par de elétrons para essa ligação, vai criar uma dupla aí. Imediatamente após, o par de elétrons é devolvido para o anel. E você cria aí também o cátio hidrônio e o ânion benzoato. Então, você vê que essa reação, trabalhando com todos os híbridos de ressonância aí do ácido benzoico, ela gerou o ânion benzoato. E esse ânion benzoato faz com que este carboxilato não entre em ressonância com o anel, que vai garantir uma certa força para essa base. Ela vai ser uma base forte. Agora, nós vamos estudar os substituintes ativantes GA nas posições orto e para. Por que eu escolhi as posições orto e para? Porque são exatamente as posições onde eu vou ter um efeito maior desse grupo ativador. Aí você pergunta, Ana Júlia, o que é um grupo ativador? O que é um substituinte ativante? É todo substituinte que, ao ser colocado no anel, né, como ligante desse anel, ele vai jogar elétrons para dentro do anel. Ele vai aumentar a densidade eletrônica do anel. Ele vai criar uma carga negativa dentro do anel. Tá? Então, como é que funciona essa ressonância aqui? Só para lembrar. Tu desloca o par de elétrons, cria uma dupla aqui. Para não quebrar a tetravalência do carbono, você pega esse par de elétrons e acomoda no orbital P. Tá? E aí tu ficas com essa situação. Novamente, tu desloca o par de elétrons, cria uma dupla aqui e acomoda o par de elétrons aqui nesse orbital P. Fica com este híbrido. Finalmente, tu desloca esse par de elétrons, cria uma dupla aqui e acomoda esse par de elétrons neste orbital P. Aí tu consegue este híbrido aqui, né? Construção deste híbrido de ressonância. O que você nota? Que a carga negativa está perto da fonte geradora de H+. Toda vez que a carga negativa está perto da fonte geradora de H+, o que acontece? Muito bem, a força ácida diminui. Então, você vai ter aí um GA contribuindo com ressonância para a diminuição da força ácida. Aí tu vens para a posição para. Desloca o par de elétrons, forma a dupla aqui, desloca esse par de elétrons, acomoda aqui, tá?
fica negativo esse carbono, aí tu desloca esse par de elétrons, cria uma dupla aqui e acomoda esse outro bem aqui. Tu vai ficar com esta situação. Ó. O que é que você notou? Novamente, né, quando eu estou na posição, com esse substituinte Ga, na posição orto e para, eu vou deixar essa carga negativa bem perto da fonte geradora de H+. E isso vai fazer com que a força ácida diminua. Esse efeito vai gerar isso, uma diminuição na força ácida. Agora, aonde esse efeito vai ser maior? Em orto ou em para? Outra pergunta, é só esse efeito que eu vou utilizar para analisar essa força ácida? Não. Você vai ter esse efeito, que é o Ga, né, o grupo ativador, que por ressonância ele vai tentar diminuir a força ácida, mas também você tem um efeito indutivo negativo, lembra? A gente acabou de rever esse efeito. O que é que esse efeito faz? Hein? Bora, gente. O que é que esse efeito faz? Isso, esse é o efeito, ele faz com que o ácido se torne mais forte. Muito bem. Então, ele vai aumentar a força ácida, né? Aí eu pergunto para você, aonde esse efeito indutivo negativo vai ser maior? Lembra do estudo que você fez anteriormente? Os ácidos carboxílicos halogenados. Onde ele vai ser maior? Esse efeito vai ter uma maior ação quando ele está na posição orto ou quando ele está na posição para? Bora, quem lembra? Quem lembra? Muito bem, ele vai ter uma forte ação quando ele está na posição orto, né? Agora a gente tem que saber se ele vai ser mais forte que a ação do Ga. Quem vai ganhar aí? Quando ele está na posição orto, quem ganha é o efeito indutivo, tá? Então, isso é uma informação muito importante para você, tá? Quando ele está na posição orto, ele é muito forte, esse efeito indutivo negativo. Então, ele vai deixar esse ácido forte, tá? Então, o efeito indutivo negativo, ele tem maior ação na posição orto. E o ácido fica mais forte, tá? Então, quando você tiver um grupo Ga, que é um ativante, se ele for um ativante forte, tá? Ele vai, na posição orto, deixar o teu ácido mais forte que o ácido benzoico. Tá? Toda vez que eu analisar um derivado, lembra que eu estou comparando sempre com o ácido benzoico. Tá? Então, eu posso afirmar que esse ácido aí, com esse Ga, na posição orto, ele vai deixar o ácido mais forte. E na para? Na para, o efeito, a ação desse efeito indutivo na posição para é menor, muito menor. Por que é muito menor? Quem lembra? A pergunta é o seguinte, por que o efeito, a ação do efeito indutivo negativo é menor na posição para? Isso, muito bem, porque ele está muito afastado da fonte geradora de H+. É o afastamento máximo nele aí. Se eu considerar esse anel aí, o afastamento máximo dele é na posição para, ok? Então, a ação muito pequena. Eu vou ter, então, o quê? Uma ação forte do Ga. Então, provavelmente, esse ácido aí vai ser um ácido o quê? Mais fraco, quando eu comparar com o seu isômero orto-hidroxibenzoico, né? Então, certamente, o para-hidroxibenzoico vai ser um ácido o quê? Mais fraco que o ácido
orto-hidroxibenzoico, porque a ação do efeito indutivo negativo em para, ela é pequena, ok? Vamos prosseguir. Agora eu vou estudar o desativante, o GD, na posição orto e para. O GD, eu já posso afirmar para você que o GD, ele vai ser um efeito que ele sempre vai aumentar a força ácida, tá? Então, toda vez que tu colocar um GD no anel, um puxador de elétrons no anel, ele vai colocar uma carga positiva dentro do anel, vai diminuir a densidade eletrônica do anel, ele vai aumentar a força ácida. Então, tanto o GD quanto o efeito indutivo negativo, todos os dois vão contribuir para o aumento da força ácida, ok? Então, o que é que eu vou esperar? Que toda vez que eu tiver um GD no anel, esses isômeros na posição orto, meta e para vão ser ácidos mais fortes que o ácido benzoico. Olha só, a carga positiva. Né? Aqui eu estou trabalhando com a base conjugada. Né? Você reparou aqui que eu trouxe a base conjugada. Porque quando eu analiso o ácido, inevitavelmente eu estou trabalhando também com a base conjugada, né? Porque o que vai te dar força ácida é a constante de ionização. E a constante de ionização é a forma ionizada sobre a forma molecular. Então, quanto maior o grau de ionização alfa, maior a quantidade da forma iônica no teu sistema reacional, mais forte o ácido, né? Então, a base conjugada também deve ser olhada. Então, aqui eu trouxe a base conjugada. Olha, quando tu faz a ressonância, você vê que você deixa uma carga positiva aqui, ó. Agora eu estou olhando a base, tá? A base. Se eu quisesse olhar o ácido, eu tiraria essa carga negativa e botava um hidrogênio aqui, né? Então, eu ia ver que a carga positiva estava perto da fonte geradora de H+. E o ácido ia ficar o quê? Muito forte, porque o efeito indutivo também está aqui, ó, bem perto. E o que é que eu noto na base conjugada? Que eu tenho o quê? Olha, o positivo junto do negativo. Isso, uma estabilização de carga. Eu tenho uma estabilização de carga, tá? O quê? Isso, muito bem, a sua colocação foi boa. Se essa estabilização de carga vai deixar essa base conjugada mais fraca, vai deixar essa base conjugada mais fraca, essa estabilização de carga. Então, o efeito indutivo negativo tem maior ação na posição orto, o ácido vai ficar mais forte. Aí eu vou para a para, olha, aqui na para eu já trouxe o ácido para você ver que eu posso trabalhar com os dois, tá? Olha só, na posição para, tu vais colocar a carga positiva aqui perto da fonte geradora de H+, né? Porque eu estou agora analisando o ácido. Quando tu coloca ele perto da fonte geradora de H+, tu aumenta a força ácida. Agora, o que eu vou esperar? Quem vai ser mais... vamos olhar o efeito indutivo agora. Efeito indutivo negativo. Então, o efeito indutivo negativo vai fazer com que... qual ácido... Essa aqui é a pergunta. Qual é desses dois ácidos, o ortonitrobenzoico ou paranitrobenzoico, qual dos dois vai ser o mais forte? Vamos olhar o efeito indutivo, né? Negativo. Tudo bem, muito bem. Vai ser o que está em posição orto, tá? O ortonitrobenzoico, porque o efeito indutivo negativo é muito forte na posição orto. Então, eu posso dizer que o paranitrobenzoico, ele é um ácido um pouco mais fraco que o ortonitrobenzoico.
porque eu vou ter uma menor ação do efeito indutivo negativo na posição para. Agora vamos ver aqui o valor do potencial da constante de acidez para derivados do ácido benzoico. Aqui eu tenho ácido benzoico, tá? E o potencial da constante de acidez dele é 4,20. Ele é um grupo ativador de anel, tá? Então o efeito de ressonância aí é o efeito doador de elétrons, tá? A gente chama de mais M. Esse efeito doador de elétrons, que é ocasionado pelo Ga, grupo ativador, ele vai contribuir com o quê? A ressonância aí nesse caso. Quem lembra? Quando eu fizer a ressonância aí, eu vou gerar que carga dentro do anel? Negativa, muito bem. Então, eu vou ter o Ga aí contribuindo para a diminuição da força ácida. E vou ter o efeito indutivo negativo contribuindo para o aumento da força ácida. Então, na posição orto, nós já vimos que esse ácido vai ser mais forte. Ele ficou 2,98, tá? Bem mais forte. Aí você vai e coloca o metox. Aí houve uma diferença. Vou te explicar o porquê dessa diferença. Aqui, o efeito indutivo, ele está sendo gerado direto aqui, né, na fonte geradora de H+. Ele está puxando elétrons da fonte geradora de H+. Quando tu coloca um metox, tu tem um CH3 bem aqui. Então, tu vai ter esse oxigênio puxando elétrons daqui, ó. Ele vai puxar elétrons daqui e vai puxar elétrons daqui. Então, com isso, o teu efeito indutivo, ele não fica com poder tão grande quanto o efeito indutivo negativo da hidroxila. Então, ele vai para 4,09. Outra coisa também é que esse ácido ele acaba ficando muito forte, porque quando tu forma base conjugada, ou seja, aqui tu tira esse hidrogênio aqui, uma carga negativa, tu vais formar uma ligação hidrogênio aqui, ó. Isso também vai fortalecer muito esse ácido. Tá? Então, aí tu vê a maior ação do efeito indutivo negativo. Agora, você vai olhar os isômeros aqui, ó. Tá? Orto, meta e para, os 3 isômeros. Então, nós vamos ver que na posição orto, ele é o mais forte, eu já falei para vocês, por causa do efeito indutivo negativo. Quando tu põe em meta, ele vai para 4,08, porque o efeito indutivo negativo já é bem menor. Quando tu põe em para, ele fica muito fraco, gente. Ele vai para 4,58, ele fica mais fraco que o ácido benzoico. Isso vai se dever a quê? Ao efeito de ressonância. O efeito de ressonância aí, ele é muito mais forte do que o indutivo negativo, porque o indutivo negativo aí, ele está com esse Ga muito afastado da fonte geradora de H+. Então, quem vai exercer um efeito forte aí vai ser o efeito de ressonância, tá? Então, aqui, olha, o efeito indutivo negativo e a ligação hidrogênio quando tu gera a base conjugada. Aqui o efeito indutivo é menor, então o ácido vai ficar mais fraco. E aqui você tem uma pequena ação do efeito indutivo e uma forte ação do efeito de ressonância. Olha só aqui eu mostrando para você a ressonância, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 2,98, porque você tem aqui a carga negativa, ó, perto da fonte geradora de H+. Toda vez que a carga negativa ficar perto da fonte geradora de H+, esse efeito Ga está diminuindo a força ácida. No entanto, o indutivo negativo é mais forte. Então, deixa esse ácido mais forte. E a sua base conjugada forma uma ligação hidrogênio também, né? Aí com a hidroxila. Quando tu põe em meta, ele fica 4,08. Aqui tu nota que o efeito de ressonância não é tão forte, que a carga negativa ela não fica perto da fonte geradora de H+, ele já fica 4,08.
Quando tu vai para, a carga negativa vai ficar aqui perto da fonte geradora de H+, ó, e aí ele vai para 4,58. Tá? Então, tu vai ter um forte efeito de ressonância aí, fazendo com que esse ácido se torne muito fraco. É mais fraco até que o ácido benzoico, que é 4,20. Agora, vamos trabalhar com GD. Olha, o GD ele vai andar junto com o efeito indutivo negativo. Todos os dois vão tender a aumentar a força ácida. Então, tanto faz eu botar em orto, meta ou para, todos eles serão mais fortes que o ácido benzoico, que é 4,20. Agora, vamos estudar essa diferença aqui. Em orto, todo mundo já sabe, né? Por que esse ácido é muito forte em orto? Vamos lá, gente. Porque isso, por causa do efeito indutivo negativo, tem uma maior ação na posição orto. Meta, ele é 13,45, o efeito indutivo é um pouco menor. E em para, ele fica 13,43, né? Aí, na posição para, o efeito indutivo negativo, ele é mais fraco, né? Mas a ressonância aí é forte, porque ela vai deixar a carga positiva perto da fonte geradora de H+, e por isso você pode ter explicar essa leve diferença aí, né? Você vê que essa diferença entre o meta e o para está na segunda casa decimal. Mas para entender melhor essa diferença, eu vou olhar a base conjugada. Quando eu olho a base conjugada, eu vejo que aqui em orto eu tenho efeito indutivo negativo, em meta, em para. Em meta eu tenho uma desestabilização de carga, tá? Aí na posição meta eu tenho que esse contribuinte aí de ressonância, ele vai processar aí uma desestabilização, então desestabiliza a base conjugada, diminui a acidez. Aqui eu vou estabilizar a base conjugada. Quem lembra quando eu estabilizo a base conjugada? Quando a ressonância deixa a carga positiva perto do centro de alta densidade eletrônica. Muito bem, gostei. Então, quais são as posições que vão estabilizar a carga? A orto e a para. Porque quando eu fizer a ressonância, tanto a posição orto como a para vão jogar a carga positiva lá perto da fonte de alta densidade eletrônica, da base. Tá? Então, vamos olhar isso? Olha aqui, tá aqui ele, né? 12,17. Vou deslocar o par de elétrons. Tá? E agora eu vou trabalhar aqui com a base conjugada. Olha só, quando você faz a ressonância, que já expliquei para você como é, né? Desloca o par de elétrons, carga positiva vem para cá, desloca a par de elétrons, carga positiva vem para cá. Olha aqui, estabilização de carga. Aí eu tenho uma estabilização de carga. A estabilização de carga, ela o quê? É que a estabilização de carga faz? Isso, aumenta a força ácida, aumenta a força do ácido. Então, aqui eu tenho a estabilização de carga, ó. Ok? Então, a estabilização de carga da base conjugada deixa o ácido o quê? Mais forte. Tá? E lembra, não esquece disso, que o carboxilato não entra em ressonância com o anel. Ok? Aí, eu vou olhar agora a análise dos efeitos eletrônicos sobre o ácido. Agora eu não estou trabalhando com a base conjugada, eu estou com o ácido. Então, quando eu estou com ácido, qual é a análise que eu faço? O GD deixa a carga positiva perto da fonte geradora de H+, por ressonância, né? Outra coisa, o efeito indutivo negativo aqui é muito forte. Então, esse ácido fica mais forte. Tá? Então, tá aqui. Carga positiva perto da fonte geradora de H+, contribui para o aumento da acidez. E o efeito indutivo negativo
do GD em posição orto também contribui para o aumento da acidez. Agora nós vamos olhar a base conjugada, quando tu está em meta. Olha só, quando tu está em meta, essa base conjugada, ela não estabiliza a carga, tá? Porque o positivo não está perto do negativo, então tu não tem estabilização de carga aí, tá? Então, a desestabilização de carga da base conjugada deixa o ácido mais fraco. E aí também tu tem uma menor ação do efeito indutivo negativo. Aí tu explica esse 3,45. Tá? Agora nós vamos para a posição para. Efeitos eletrônicos sobre o ácido. Então, aqui eu tenho o quê? Na posição para, eu tenho a carga positiva perto da fonte geradora de H+, aumentando a força ácida. No entanto, o efeito I- aqui é menor, ele está em para, né? Isso faz com que o ácido se torne 3,43. Agora, a base conjugada. Quando você faz a ressonância, você estabiliza. Então, a estabilização de carga da base conjugada. Tá? Deixa o ácido mais forte. Tá? Então, ele ficou um pouquinho mais forte que o que está em meta. Tá? Então, aí o meta, 13,45 e o para 13,43. O meta, tu não estabiliza a carga e no para, tu estabiliza. Então, isso justifica essa pequena diferença aí no valor desse potencial da constante de acidez para esses ácidos. Tá? Pequena ação do efeito indutivo negativo por conta do grupo GD, está aí na posição para. Vamos ver rapidinho a variação da energia livre de Gibbs? Olha só, vamos fazer a ionização do ácido benzoico, e vamos do para-nitrobenzoico. Quem é o mais forte? Isso, muito bem, o para-nitrobenzoico. Por que ele é mais forte? Porque ele vai ter uma maior constante de ionização. Ele vai ter um maior grau de ionização alfa, tá? Por conta disso, ele vai ter o quê? Um menor valor para a variação da energia livre de Gibbs, porque a variação da energia livre de Gibbs depende da constante de ionização, né? Então, ela vai ter um valor aqui menor do que o valor atribuído para o ácido benzoico. A gente fica por aqui, gente. Vamos se ver agora no próximo módulo, módulo 14. A gente vai estudar nesse módulo bases orgânicas. Eu finalizo essa aula mostrando para você a beleza do nosso planeta. Então, diante de tanta beleza, nós só temos uma função: cuidar deste planeta, tá? Então, vamos cuidar do meio ambiente.